Olá, aqui é a Raquel Nocera e esse é o seu canal do fortalecimento emocional. E o assunto de hoje é como o narcisista usa o espelhamento para te derrubar. Espelhamento vem da palavra espelho, que reflete. Então, não só o espelho reflete, mas também um abajur, se ele tiver com uma luz colorida, ele também vai refletir. Vou até contar uma história aqui da minha infância. Certo dia eu fui dormir na minha tia e lá ela deixou um abajurzinho com uma luz vermelha. Uma luz pequenininha, mas que ela refletia todo o ambiente. E eu fiquei observando aquilo, porque era algo novo para mim, né? Então, todas as coisas que eu olhava refletia aquela cor vermelha. Bom, por que eu lembrei dessa experiência? Porque na questão do espelhamento é assim também. É como se a gente fosse o abajur, cada um de nós fosse o abajur, e cada um de nós reflete aquela tipo luz, né, que está na gente, ou seja, aquilo que a gente sente, que a gente pensa, aquilo a gente reflete em todas as coisas. Mas o interessante é que a gente enxerga aquilo que a gente está refletindo. E se cada pessoa tem um abajurzinho, por assim dizer, então cada pessoa vai enxergar de uma forma diferente, né? De acordo com aquilo que ela estiver refletindo. Então pensa bem, se eu penso coisas positivas, quando eu olhar para as pessoas, eu vou refletir algo positivo, eu vou enxergar algo positivo também, porque eu estou refletindo aquilo ali. Mas o contrário também é verdade. Se eu estiver refletindo algo negativo, aí eu vou enxergar também uma negatividade ao meu redor. Um exemplo, se eu sou uma pessoa que acho que ninguém gosta de mim, eu me sinto rejeitada, me sinto excluída. Então, todas as pessoas que eu olhar, eu vou ter aquela sensação de que elas estão me excluindo, me rejeitando. É incrível isso. Por exemplo, eu chego num ambiente, aí as pessoas olham pra mim e eu já penso, elas estão falando mal de mim, estão falando alguma coisa de mim. E às vezes, gente, a pessoa ela só tá olhando pra gente porque ela tá curiosa, né? Quem que será que é essa pessoa? É simples assim. Agora, pensa bem. O que é melhor a gente refletir? Coisas boas, né? Só que, em se falando de processo narcisista, aí a coisa fica bem diferente, né? Porque, no caso, o narcisista, ele vai usar também esse espelhamento para refletir aquilo que ele tem dentro dele. E a gente já aprendeu em outros vídeos que o narcisista, ele precisa de uma máscara, porque ele se sente muito inseguro, ele se sente muito vazio, e ele precisa, né? Ele procura pessoas que têm brilho, que têm autoestima alta, que têm carisma, que têm positividade. Então ele vai procurar esse tipo de pessoa para poder assim ter aquilo que ele não tem. Então é onde ele absorve aquilo que a pessoa reflete, né? Só que ao mesmo tempo, o que ele vai refletir em outros? Ele vai refletir aquilo que ele tem dentro, né? Aquele vazio, aquela negatividade. Então, isso explica quando, por exemplo, essa pessoa que é narcisista olha para você e começa a te desvalorizar, a falar que você não vale nada, a rebaixar você. Por quê? Porque ele está enxergando dessa maneira, mas na verdade ele está refletindo aquilo que ele é. O problema é quando você absorve e abraça tudo aquilo que o narcisista fala como se fosse verdade. Tem uma expressão que diz que quando uma mentira ela é dita várias e várias vezes, aquilo já passa a soar como uma verdade. Mas na realidade não é. Mas é porque a pessoa absorve aquilo ali e
significa aquilo como verdade. Então, por isso que ocorre o quê na vítima? Ocorre, ela adoece fisicamente, ela adoece mentalmente e até mesmo espiritualmente, se ela não tomar cuidado. Por quê? Porque ela acredita naquilo que a pessoa narcisista fala. Ah, para, né, gente? Não faça isso. Não se autodestrua. Já basta a pessoa narcisista querer fazer isso com você. Mas você já é uma pessoa madura emocionalmente, você já entende, já sabe que tudo isso faz parte de processos. Então você fortaleça-se emocionalmente. E para isso é importante que você entenda todo o processo narcisista, como ele funciona, para que quando ocorrer com você, você já sabe. Se uma pessoa te desvalorizar, você já entendeu. Você já sabe que aquilo lá não tem a ver com você, tem a ver com o outro, com a pessoa que está falando, e não com você. Eu vou contar aqui uma história para ficar ainda melhor entendido. Por exemplo, imagine uma casa cheia de espelhos por dentro. E nessa casa, ela estava vazia, estava escura, à noite, e um cachorrinho, ele queria se refugiar, porque começou a chover. Aí digamos que ele consiga entrar nessa casa, só que tá muito escuro, ele não tá enxergando nada. Aí começa aquela chuva bem forte. E enquanto tá chovendo, ali começa a ter relâmpagos, né? Cair raios. E quando dava aquele relâmpago assim, aí clareava tudo assim, e aí aparecia o quê? Aqueles espelhos. E o cachorrinho lá dentro, quando clareava e ele olhava ali para os espelhos, ele não entendia que era espelho. Para ele, ele pensou que tinha vários cachorrinhos ali também, porque aquelas imagens que ele via era o reflexo dele. Ele estava enxergando aquele reflexo dele próprio. Só que como ele não sabia e ele via aqueles cachorros, ele se assustou muito. Ele achou que eram cachorros que iam atacar ele. Aí ele começou a rosnar, porque cada hora que clareava e ele via, então ele começou a rosnar. E na hora que ele começou a rosnar, aí todas as imagens também rosnaram para ele, porque era o reflexo dele. E ele, muito assustado, começou a atacar ali os espelhos, pensando que eram outros cachorros. E dali, vocês imaginam a cena, né? Ele começou a se debater ali tudo, tentando atacar os espelhos, e se machucou todinho. E no final da história, ele acabou ali, caído e destruído. Então, essa história, ela ilustra bem o processo narcisista. Porque, na verdade, o narcisista, ele faz isso. Ele ataca as pessoas, né? Mas, na verdade, ele está vendo o reflexo dele. Então, eu quero que você se lembre disso. Se alguém te xingar, te desvalorizar, te prejudicar, lembre-se, não tem a ver com você. Tem a ver com o outro, não com você. Tá bom? Lembre-se disso. Cabeça para cima. Você tem valor. Você vai descobrir que há sim vida após o relacionamento abusivo. Tchau, tchau. Amo vocês.